Uhum. O primeiro impulso para divulgar algumas das minhas hipóteses sobre a procedência da moral me foi dado por um livrinho claro, limpo e sagaz. E Tá, antes maroto. de vocês apresentarem, deixa eu já avisar o pessoal do o próximo grupo que hoje não vai dar tempo deles apresentar, só para eles não ficarem naquela ansiedade. Então vocês vão ser o primeiro grupo da semana que vem, tá? Pode continuar. Ok. O primeiro impulso para divulgar algumas das minhas hipóteses sobre a procedência da moral me foi dado por um livrinho claro, limpo e sagaz, e maroto, no qual uma espécie contrária e perversa de hipótese genealógica, sua espécie propriamente inglesa, pela primeira vez me apareceu nitidamente, e que por isso me atraiu com aquela força de atração que possui tudo o que é oposto e antípoda. O título do livrinho era A Origem das Impressões Morais. Seu autor, o Dr. Poe. O ano de seu aparecimento, 1877. Talvez eu jamais tenha lido algo a que dissesse não de tal modo, sentença por sentença, conclusão por conclusão, como a esse livro, sem traço de irritação ou impaciência. Porém, na obra acima mencionada, na qual trabalhava então, eu me refiro oportuna e inoportuna às teses desse livro, não para refutá-las, que tenho eu a ver como refutações, mas sim como convém num espírito positivo, para substituir o improvável pelo mais provável e ocasionalmente um erro por outro. Foi então que, como disse, pela primeira vez apresentei as hipóteses sobre origens a que são dedicadas estas dissertações, de maneira canhestra, como seria o último a negar. Ainda sem liberdade, sem linguagem própria para essas coisas próprias, e com recaídas e hesitações diversas. Confira-se em particular o que digo em Humano Demasiado Humano, sobre a dupla pré-histórica do bem e do mal, a saber, na esfera dos nobres e na dos escravos. Igualmente, sobre valor e origem da moral ascética. Igualmente, sobre a moralidade do cosmo, aquela espécie de moral mais antiga e primordial que difere Toto Coelho, do modo de valorizar altruísta que o Dr. Poe, como todos os genealogistas da moral ingleses, vê como modo de valorizar em si. Opa, caiu. Pronto. Igualmente, o andarilho Aurora sobre a origem da justiça como um acerto entre poderosos mais ou menos iguais, o equilíbrio como pressuposto de todo contrato, portanto, de todo direito. Do mesmo modo, o andarilho sobre a origem do castigo, ao qual a finalidade de imitação não é essencial nem primordial. Como pensa Dr. Poe, ela lhe é, isto sim, enxertada em determinadas circunstâncias e sempre como algo acessório adicionado. Então, aí nesse parágrafo, Nietzsche fala que o livro A Origem das Impressões Morais, de Paul, serviu como uma incentivação para que ele divulgasse alguma das suas hipóteses sobre a moral. E daí ele fala que neste livro são apresentadas negações, mas sem nenhum traço de irritação ou impaciência. E que este livro ele convém num espírito positivo, substituindo o improvável pelo provável. Uhum. Eu trouxe para vocês. Eu acho que eu vou deixar vocês acabar, mas depois eu achei esse livro aqui e esse parágrafo que fala para a gente ver
que se trata, mas podem continuar. É aqui agora, né? Prof, a gente ficou só com 4. Ah, tá. Tranquilo, não tem problema não. Ô, Natália, era 4 e o 5, não era? Acho que era só o 4. Eu acho que era o 4 e 5, mas não tem problema. Depois a gente só lê o 5 junto, então. Agora vamos ver o que está falando aqui nesse livro que vai ser importante para a compreensão do livro que nós estamos lendo. Então, o nome, o título do livro é Humano, Demasiado Humano, parágrafo 45. Eu tenho ele aqui. Vocês só não deixam esquecer de pôr a nota de vocês depois, tá? Senão complica tudo. Eu ando sempre, sou meio atrapalhado. Parágrafo 45. Ixi, 200. 45 ou 49? 45, né? Eu vou pedir só para vocês lerem aqui para nós também. Pode ler uma de vocês duas mesmo. Pode começar? Uhum. A dupla pré-histórica do bem e do mal. Ah, tá. A dupla pré-histórica do bem e do mal. A O dupla conceito. pré-história. Desculpa. O conceito de bem e mal tem uma dupla pré-história. Primeiro, na alma das tribos e castas dominantes. Quem tem o poder de. Daí eu falo para os demais colegas da sala, nesse ponto aqui, prestar bastante atenção, que é para poder entender, né? Senão aqui está um ponto-chave da ideia dele sobre a moral de senhores e a moral de escravos. Tá? Um ponto fundamental. Pode continuar. Quem tem o poder de retribuir o bem com o bem, o mal com o mal, e realmente o faz, ou seja, quem é grato e vingativo, é chamado de bom. Quem não tem poder e não pode retribuir, é tido por mal. Sendo bom, o homem pertence aos bons, a uma comunidade que tem sentimento comunal, pois os indivíduos se acham entrelaçados mediante o sentido da retribuição. Sendo mal, o homem pertence aos maus, a um bando de homens submissos e impotentes, que não têm sentimento comunitário. Os bons são uma casta, os maus uma massa como pó. Durante algum tempo, bom e mal equivalem a nobre e baixo, senhor e escravo. Mas o inimigo não é considerado mal. Ele pode retribuir. Em Homero, Uhum. Em Homero, tanto os troianos como os gregos são bons. Não aquele que nos causa dano, mas aquele desprezível é tido por mal. Na comunidade dos bons, o bem é herdado. É impossível que um mal cresça em terreno tão bom. Apesar disso, se um dos bons faz algo que seja indigno dos bons, recorre-se a expedientes. Por exemplo, atribui-se a culpa a um deus. Disse que ele golpeou o bom com a cegueira e a loucura. Depois, na alma dos oprimidos, dos impotentes. Qualquer outro homem é considerado hostil
inescrupuloso, explorador, cruel, astuto, seja ele nobre ou baixo. Mal é a palavra que caracteriza o homem e mesmo todo ser vivo que se supõe existir. Um Deus, por exemplo, humano, divino, significam o mesmo que diabólico, mal. Os signos da bondade, da solicitude, da compaixão são vistos medrosamente como perfídia, prelúdio de um desfecho terrível, entorpecimento e embuste como maldade refinada, em suma. Com tal mentalidade no indivíduo, dificilmente pode surgir uma comunidade, no máximo a sua forma mais rude, de modo que em toda parte onde predomina essa concepção de bem e mal, o declínio dos indivíduos, de suas tribos e raças está próximo. Nessa moralidade atual, cresceu no solo das tribos e castas dominantes. Uhum. Muito bem. Olha só, eu vou dar uma explicada e vou pedir depois para outras, alguém da sala, né? Vocês, meninas que apresentaram, mais alguém também, para dizer alguma coisa, né? Para a gente ver o quanto entender. O que está falando aqui? Que a história do bem e do mal teve dois momentos. Dois momentos. É por isso que eu marquei aqui com outra cor, tá vendo? Por isso que está aqui primeiro e depois. Qual é o que vem primeiro? Pensa Nietzsche. Primeiro, quem estabeleceu quem é bem e o que é mal foram as castas dominantes, ou seja, foi o grupo dominante das sociedades antigas, foram os dominantes. Não foi o dominado que estabeleceu o que é bem e o que é mal, foi o dominante. E isso é bem provável mesmo, né? Porque o dominante domina, então ele impõe o que é o bem e o que é o mal. Tá? Então começou por aí, pelos dominantes. E os dominantes, eles, eles eram os mais fortes. Professor, eu posso interromper? Deve, deve. Aí eu estava pesquisando a respeito, e aí eles falam assim, que o mal ruim vem dos nobres, mas como eles colocaram eles fizeram essa predominância, você está tentando explicar, né? Uhum. Aí eles falam assim, pelo menos na parte que eu pesquisei, o ruim vem dos nobres, o mal vem do ressentimento dos pobres. E este ruim dos pobres, aquele mal, quem vem do caldeirão do ódio do insatisfeito. Então, assim, é bem complexo, se for ver, mas na realidade... Do ódio do insatisfeito. Foi os nobres que taxaram, eles que fizeram essa percepção de mal e ruim. Então tem dois momentos. Num primeiro momento da história, foram os poderosos, os que têm força, os guerreiros, os dominantes, os fisicamente e emocionalmente mais bem constituídos, que determinaram o que é bom e o que é mal. Esse é o primeiro momento. Depois vai mudar. Depois os escravos determinaram o que é bom, na visão de Nietzsche. Tá? Então, no primeiro momento, foram os mais fortes. Qual é o modo do homem forte valorar? O que é bom para ele e o que é mal? Ele estabelece o que é bom olhando para si mesmo. E o que é mal como aquilo que é diferente dele. Então, se ele é forte, o bom é o forte. Se ele é corajoso, o bom é o corajoso, o medroso é o ruim. Né? Deixa eu ver. É difícil? Veja, eu queria perguntar para vocês, quem vocês acham que é mais violento
e que é mais perigoso e mais violento? A pessoa que não tem medo ou a pessoa medrosa? Quem, na opinião de vocês, qual que pode agir com mais violência? O que não tem medo ou o medroso? Para mim, o que não tem medo. Não tem medo, né? A que não tem medo, ela age impulsivamente. A que tem medo vai pensar, não, eu tenho medo, eu não vou fazer tal coisa. Na minha opinião. Acho que é o medroso. Aqui não tem, tudo é certo temporariamente, aqui é certo de um ponto de vista. Coisa de louco do filósofo, eu falo que perspectiva. essas aulas é coisa de louco, é loucura. No momento, né? Tudo depende de onde está se olhando, do tempo. Depende do ângulo que enxerga, né? O que o Simeão falou? Nessa aula, meu cérebro dói. Acho que é o. Para ficar energizado o seu cérebro, de alegria, de alegria. Meu Deus, adoro. Vai, Simeão, não vou interromper, vai. Acho que é o medroso que é violento. Então, era essa a resposta e é também essa a minha opinião. O medroso é pior do que o que não tem medo. É mais fácil alguém dar um tiro no outro quando tem medo, quando é impotente, quando não consegue expressar suas ideias, quando se sente ameaçado ou quando está muito seguro de si. E a visão de Nietzsche, e a minha e a do Simeão, nesse caso, é que a pessoa muito segura de si, ela não precisa ser tão violenta. Difícil. Quem que vai matar o outro homem por causa de uma mulher? É o homem que sabe do seu valor e que sabe que se aquela mulher o traiu, ela não o mereceu e ele vai para outras? Ou aquele corno ressentido? Aquele corno que sabe que é feio? Ô, professor, que dó. Que sabe que não sabe seduzir? É esse o corno que vai pegar o revólver para matar o outro. O seguro, o forte, o bonito, o potente, esse é senhor de si. Esse é maior, esse é mais ele mesmo. Aí não precisa. Chega a ser uma resposta até um pouco óbvia essa, né? Sim. Então a ideia do Nietzsche é que os fracos, os impotentes, os feios, os que não têm boca para nada e que se dizem humildes. Aí, ó, parecendo minha mãe falando no cristão, né? Esses que não têm boca para nada, os fracos, os feios, os impotentes, se fazem de humilde, mas no fundo eles queriam dominar. Eles queriam dominar. Mas estão a todo momento sendo humilhados. Mas lá no íntimo do seu coração gostariam de humilhar. Gostariam de eles estar por cima. Dele ser, né, o potente. Como não consegue dominar, gostaria dele humilhar o outro. Mas como ele não consegue fazer isso, aquele ódio dentro dele, sufocado, como uma batata inglesa dentro de uma panela de pressão. Tá? Vai crescendo, 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 e vai gerando algo chamado ressentimento. Ressentimento. E esse ressentimento, quando ele encontra, quando explode a panela, ele é muito mais intenso do que o violento, o forte, o poderoso, que já é habitualmente. Então, se você dá um tapa na cara de um homem forte, que ele vai chamar de senhor, ou ele vai dar risada ou ele vai revidar imediatamente.
Se você dá um tapa na cara de um escravo, quando fala escravo, é o tipo psicológico escravo. Não tem nada a ver com a escravidão do Brasil. Quando dá um tapa na cara do escravo, ele gostaria de revidar, mas ele é medroso. Aí ele vai para casa, ele não dorme, fica 2, 3 noites sem dormir, pensando, remoendo. Ele cria algo chamado ressentimento, né? É a sede de vingança que não tem força para se expressar violentamente, se vingar lá fora do outro que o magoou, e ela começa a fazer mal por dentro para o próprio indivíduo. Começa a se vingar do estômago da pessoa, do fígado, do intestino, né? Ou de qualquer outra coisa, da pressão alta. Tem uma frase famosa que o Karnal diz que é do Shakespeare, que é odiar. Sabe como que é essa? Odiar é igual tomar veneno e esperar que o outro morra. Então, esse homem que odeia por dentro, esse homem impotente, esse homem medroso, esse homem ressentido, primeiro que quando ele consegue se unir com outros igual ele e finalmente derrotar, né, ele vai ser muito pior. Já viram aquelas, às vezes, pessoas que foram muito pobres na infância e muito humilhadas, depois, quando fica rico, fica pior do que os ricos de nascença? Já nasce... Acontece quem não fica também, né? Nossa, é o que mais tem. Mas é o que mais tem. Né? Ficar rico fica pior. Então, é resultado desse ressentimento. Deixa eu ver que o negócio é complicado, tem que explicar com muita calma. Então, tá falando aqui de 2 tipos de homem. Daqui para cima, ó, tá falando dos senhores, tá? Casta aqui é o grupo, é aquele grupo, sabe? A classe social. E daqui para baixo tá falando de outro tipo de homem. Daqui para baixo tá falando do escravo. Olha só, como que é o tipo de homem do senhor, do mais forte? Ele tem o poder de retribuir o bem com o bem. Então o senhor, esse forte, ele não tem para que fazer o mal para os outros. Se o outro não lhe fez mal. Para que alguém vai fazer o mal para o outro de graça? Né? Então, quando alguém me faz um bem, eu retribuo com um bem, se eu sou um senhor. Se eu sou um escravo, alguém me faz um bem, eu não tenho forças para retribuir. Não é assim? Eu sou covarde, eu sou medroso. Né? Vamos supor que sai eu e o Simeão, nós vamos para uma balada, como se diz. No nosso tempo era para uma discoteca, antigamente. Tá? Nós vamos lá. Chega lá, alguém quer bater em mim, né? E o Simeão vai e compra a briga. E fala, aqui ninguém vai mexer com o meu amigo, não. E compra a briga, e briga do meu lado, vai lá e me defende, tá? Isso num domingo. Aí no outro domingo a gente sai de novo, e alguém quer bater no Simeão. Mas se eu sou um medroso, um covarde, um bosta, um escravo, eu vou ter força para retribuir o bem com o bem? Não. Eu vou me acovardar e vou sair correndo. Então, o Senhor é assim. Ele retribui o bem com o bem. E o mal com o mal. Tá? Porque ele não leva desaforo para casa. Tá? O mal com o mal. E realmente o faz, ou seja, quem é grato e vingativo, esse é o Senhor. Se você me fez mal, você vai pagar, mas vai pagar logo, não vai demorar para pagar não, porque senão vai me fazer mal, esse ódio guardado dentro de mim. Vocês estão ficando com medo de mim, não estão? Imagino. Na balada nós não vamos junto mais, professor. Não, nem eu vou, é só um exemplo. Não, estou falando que nós não vamos, porque o senhor vai acompanhar lá. É verdade.
Então, ó, daí Nietzsche vai dizer, ó, esse que retribui o bem com o bem, que retribui o mal com o mal, que sabe ser grato e vingativo. É esse tipo de pessoa que é o Senhor, que ele chama de bom. Ele dá o nome de bom para ele mesmo. Quem não tem o poder e não pode retribuir, é que não é bom. Tá? Aí Nietzsche vai dizer, os cristãos com essa história de humildade, isso aí é um golpe dos cristãos. O que acontece é o seguinte, é que eles eram um povo de escravos. Os judeus não eram um povo que esteve preso no cativeiro da Babilônia, no cativeiro do Egito. Eles eram um povo de escravos, não tinham, eram feios, né? Ele vai dizer, eram feios, mal acabados, não tinha nada de bom. E eles estabeleceram como valor a humildade. Mas essa humildade que eles estabelecem como valor é porque justamente eles não tinham nada de bom. Então o outro que realmente é bom apequenava ele, daí ele vai inverter os valores morais. O cristão, que nessa interpretação de Nietzsche é o escravo. Tá? Ou um tipo de cristão, né? Você também pode ser um cristão diferente. Mas nessa interpretação, esse cristianismo que dominou, que prosperou, vamos dizer assim. Então, o cristão, o escravo, ele não tem nada de bom nele. Então, ele fala, você tem que ser humilde. Se você mostra sua grandeza, se você se orgulha de você, isso é errado, isso é imoral, isso é pecado. Você não pode se vingar. E aí eu peço licença ao Simeão e muitos de vocês, que eu sei que a maioria são muito religiosos, né? Vai falar, vai exatamente com Cristo, porque Cristo ensinou a dar outra face, né? Coisa que os cristãos não aprenderam, né? Vamos falar a verdade. Mas o Nietzsche vai falar, essa história de dar outra face, isso é coisa de quem não tem a força para revidar na mesma altura. Enfim. Ficou ruim porque o tempo acabou e eu estou no meio da explicação, então pode ficar algo assim meio mal entendido. Então a minha sugestão é que na próxima aula a gente volte aqui desse parágrafo de novo, tentar entender isso daqui melhor, e mais 2 grupos apresentam na próxima aula. Tá bom? Vamos encerrar por aqui. E os meus alunos de pedagogia já devem estar animados, falando, ele não vem. Entendido. Rosana, a Rosana está calada. Eu estava até na hora de eu falei, será que a Rosana está brava comigo? Obrigado, Simeão. Participação de vocês. Essa explicação. Obrigado. Sim, deixa eu pôr a nota aqui para as meninas que estavam apresentando, eu já coloquei. Ainda bem que o professor falou primeiro que nós. Vocês falaram, eu ia falar tudo isso, mas ele já falou. Né? Quem repete para mim aí, gente? Quem que estava apresentando essa parte? É a Bruna Ellen. E? A Eduarda Garcia. E eu. Quem? Natália Soares. Tá. Olha só, aí na próxima aula, quando eu for... Vamos fazer assim? Sabe aquele parágrafo de baixo que vocês não entenderam direito se era para apresentar ou não? Sim. Aí vocês apresentam aquele parágrafo também. Tá bom. Vamos ficar uma coisa assim, muito... Falar, o professor deu a nota. Então aí vocês pegam e apresentam aquele também, né? Então a gente começa a aula, me lembro, eu começo... Vocês apresentam, eu começo naquele parágrafo de novo que eu estava explicando, vocês apresentam e depois o próximo grupo apresenta. Ok, prof, obrigado. Boa noite. Beleza, boa noite. O professor, o parágrafo 6 ficou com um grupo, porque o meu é o 7 e 8. Então, o 6... É isso, né? Só para mim pôr as meninas também. Vamos ver. A par para não ficar desespero. O 6 é o Matheus e a Luana. Tá. Então tá. Mas eles ficaram apenas com o 6, né? Só com 6. Tá, beleza. Aí o 7 somos nós. E o 8. Tá, beleza.
Beleza, gente? Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Sandra. Ô, professor, vocês fez a chamada?